Boa noite a quem já está aqui chegando para nosso bate-papo hoje com o setor diocesano de juventude. Estamos continuando a série das lives Cuidemos uns dos outros, a nossa, arrumando o som aqui, da nossa diocese de Mossoró. Por isso, hoje nós queremos conversar com o setor diocesano de juventude, na pessoa do seminarista Clóvis. Por isso, espero aqui ele mandar o convite para a gente que a gente possa começar a nossa conversa. Não sei se ele vai entrar pelo Instagram dele ou pelo Instagram do setor diocesano da juventude, por isso eu vou aguardar ele enviar aqui o convite. Clóvis, se você já está aí online, se já está com a gente, pode mandar o convite. Muito bem, chegando aqui um convite. Deixa eu ver. Aguardando o setor diocesano de juventude. Por isso vai ser pela página do setor diocesano de juventude. Olá, boa noite. Boa noite, meu irmão. Você Boa ainda está noite. escuro, acho que está chegando. Tá baixo o som? Dá para escutar? O som está um pouquinho baixo. Deixa eu ver agora aqui. Aqui. Agora dá para escutar, padre? Eu estou escutando. Quero ver as pessoas que estão acompanhando, o que elas dizem. Elas podem comentar aqui se o som está bom, tanto o meu quanto o de Clóvis. Sua imagem ainda não apareceu, Clóvis. Não apareceu ainda? Calma. Aqui Está apareceu. rodando, rodando. Deixa eu ver aqui. O pessoal está conseguindo me ver? Clóvis está aparecendo normal no de vocês? Se tiver, digam que aí a gente continua. Se for problema só eu, só não aparece a imagem. A imagem. Deixa eu tentar entrar de novo. Tente sair para entrar de novo, aí o que for. Aí lá, manda o convite, aí a gente segue. Só ver se agora aparece mais. Se não aparecer, vai só com o áudio mesmo, mas vamos dar continuidade. Deixa eu pegar aqui o convite dele. Olha só, já está aqui Bruno, seminarista, essa posição. Aqui Danilo, seminarista. Bruno, por enquanto só está aí, mas já está chegando aqui. Agora sim. Agora sim? Agora sim. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Boa noite, padre. Tudo bem? Tá cuidando, meu filho, nesse tempo de isolamento social. Estou, meu filho. A gente que é do sítio, né? Pelo Cabelo, menos. arrumado. Hoje eu cortei o cabelo. Você soube Pois é, quando eu vim para Clóvis, casa, quando eu vim para casa eu nosso pelei, né? Instagram Pelei para no Zé. conversar, para a gente discutir um pouco, falar sobre juventudes nesse tempo, desafios, perspectivas, como tem afetado todo esse contexto da pastoral da juventude, mas falar um pouco também do jovem nesse tempo, quais os desafios da missão com o jovem, da evangelização com os jovens nesse tempo. Mas nós temos uma hora para a conversa e o tempo é todo seu, então eu coloco algumas coisas, mas o tempo é do convidado, tá certo? Então você vai ficar bem à vontade, bem livre para falar, para partilhar, tá certo? Eu queria Ok. que você primeiro se apresentasse um pouco, quem é você, de onde é, o que faz da vida. Bem, eu sou Clóvis, né? Eu sou natural de Pau dos Ferros, vizinha aí a paróquia aí do Padre Miqueias aí da São Miguel. Sou seminarista da Diocese, né? Estou no terceiro ano de Teologia e desde dia 11 de dezembro do ano passado, né, me foi confiada a missão de estar à frente da juventude. O termo que usam para a gente, né, que a função que eu estou é referencial, mas eu fico um pouco constrangido com esse termo. Eu acho que o nosso referencial é Jesus Cristo. Né? Nós somos nada mais nada menos que representantes dessa juventude. Né? Eu gosto de me dizer um amigo no meio dos amigos. Inclusive, sua irmã, Irmã Maria Lima, ela agora também está como referência da Diocese de Floresta. É sim, estou sabendo, essa ela me contou esses dias.
Ela chegou na reunião do regional, eu digo, meu Deus, graças a Deus que não é só eu que estou meio perdido aqui. Como de um universo novo, né? Eu vinha refletindo como essa missão com a juventude, ela me desafiou a sair da minha zona de conforto. Eu já era acostumada a uma pastoral paroquiana, uma coisa dos sítios e da formação. Agora vem algo muito, muito, muito mais exigente, que é, além disso, administrar o setor com todas as coisas, as burocracias dele, né? Como também algo que, sinceramente, dá muito sentido à minha vida, à minha vocação, que é o contato com os jovens. Até mais ou menos fevereiro, eu ainda ficava com aquele negócio. Meu Deus, eu dei o sim ao bispo, não sei o que me espera. Mas na Assembleia Diocesana nossa, quando eu tive o primeiro contato para valer mesmo com a juventude, Hum. eu digo, aqui está o sentido do 5D da Mariana naquele 27 de setembro. E o ânimo que eu tenho até hoje, porque é muitas lives que a gente faz, encontro com os grupos. Esse tempo de pandemia foi um tempo nosso de reinventar-se. O Papa Francisco e os padres sinodais, eu vou caminhar aqui na parte questão teórica entre o documento 85 e o documento do Sínodo da Juventude. E falando também da nossa Não, experiência. não é o conteúdo agora, não. O Papa Francisco ele vai nos dizer que a pastoral da juventude ela tem que ser uma pastoral, primeiro, de sinodalidade. Caminhar junto. Ninguém é maior do que ninguém. Eu chego às vezes, por exemplo, aqui na paróquia de Paulo dos Ferros, está tendo live com a juventude praticamente toda semana. Aí eu chego às vezes, o povo diz, não sabe nem qual é a minha função. Às vezes o coordenador da associação chegou, e aí o coordenador faz, não, não, a gente está aqui para caminhar junto, eu estou com vocês, mas não é só eu, mente eu que vou fazer a live. Somos todos nós. Quando a gente tem essa mentalidade de uma pastoral de conjunto, que a paróquia de Luiz Gomes e a paróquia de Caraúbas me ajudou a amadurecer muito. Ainda tenho muito que amadurecer, tem muito feijão com arroz para comer, mas eu acredito que quando a gente vive essa pastoral de conjunto, a gente consegue entender bem esse sentido de unidade, de sinodalidade que o Padre nos diz, o Santo Padre nos diz. Ninguém é maior do que ninguém dentro do setor de juventude. Desde a expressão mais velha, que é a PJMP, com quase 40 anos da diocese, até a mais nova, que é o Texto da Juventude, que está se ramificando em toda a nossa diocese, todos têm o mesmo valor, todos têm o mesmo patamar, todos estão praticamente iguais. E o nosso dever como setor diocesano de juventude é propiciar um espaço para que esses jovens primeiro se sintam acolhidos e depois possam em unidade trabalhar. Se nós formos olhar o núcleo do setor hoje, ele está composto por pessoas da PJMP, pessoas do SEG, pessoas do Texto da Juventude. Eu quero trazer gente da Juventude Missionária também para perto, porque né, a Juventude Missionária está crescendo muito também dentro da Diocese. E eu sou filho também da Juventude Missionária, meu grupo de jovens no Princesinha, o JUMIG, a Juventude Missionária do Menino Jesus, ela bebe muito desse caráter da Juventude Missionária que, na minha época de jovem, porque pela questão das políticas públicas eu não sou considerado jovem, né? Quem tem mais de 30 anos não é jovem. Jovem é de 15 a 29. É jovem? Eu sou jovem de coração e espírito. Na minha época lá, a primeira, a juventude missionária, ela era muito presente aqui em Paulo dos Ferros. Muito mesmo. Eu acredito que esse ressurgir dela, não é puxando sardinha, mas esse ressurgir dela vai trazer muitos frutos também para a nossa diocese. Então, o setor é isso. Diga, pai. Não, pode terminar sobre o setor. O setor é isso. Ele não é uma pastoral, ele não é um movimento, ele não é mais um serviço. Ele é um espaço de comunhão, de acolhida e de interação. Eu acho que o segundo ponto que você já antecipou, que eu e queria puxar, era exatamente essa questão do setor, porque vocês sempre falam setor de juventude. Eu lembro quando começou a se organizar, a se articular enquanto setor,
era exatamente para reunir todas as expressões de juventudes, né, dentro da nossa diocese. Você já falou um pouco do setor, mas como é que o setor hoje está organizado? Eu sei que também tem outro seminarista que acompanha com você, né? Não é só você do seminário, tem um outro. Como é que está a organização desse setor? Aí depois eu queria entrar aprofundar mais um pouquinho sobre essa dimensão da sinodalidade. Mas primeiro, bem rapidinho, como é que está o setor hoje organizado? O setor de juventude ele tem uma organização que a gente chama de cabeça, que ela é pelo referencial, que nesse caso estou eu. Essa função do referencial está sendo ocupada por um padre, né? Mas o bispo ele pode delegar um padre, um religioso ou um leigo. Eu sou leigo, seminarista não é clérigo e nem muito menos outro estado de vida. Eu sou leigo. Então, eu, como leigo, estou à frente do setor diocesano, até para as questões mais burocráticas, para fazer a ponte entre a diocese, a comissão episcopal da CNBB nacional, o regional, como também a província. Nossa província eclesiástica ela é uma das que caminha mais junto na juventude, inclusive promovendo eventos em comunhão, eventos em conjunto, como dentre um deles a missão provincial das juventudes, que era para ocorrer esse ano em Caicó, mas devido à pandemia foi cancelado. Dentro desse, nós temos o assessor diocesano, que é Lucas. Lucas ele fica mais na parte burocrática, questão de organizar atas, ver algumas questões mais financeiras. Minha parte, eu gosto, além da burocracia, eu gosto também do contato com os outros. E tem o coordenador do setor. O coordenador do setor ele tem que ser um jovem. Então vocês não são coordenadores. Não, nós somos acompanhantes do setor de juventude. O coordenador do setor de Vocês, juventude tem que ser um jovem. Por quê? Porque o jovem ele é protagonista do setor. Se um de nós assumir a coordenação, a gente perde essa questão do protagonismo. A gente acompanha, a gente orienta, a gente está junto, até porque a CNBB e até os padres sinodais, eles pedem que haja sim um acompanhamento de uma pessoa mais experiente, não para reprimir o jovem, mas para orientar, olha, assim dá certo, assim não dá. E o nosso coordenador é Joás. Nós temos, graças a Deus, uma afinidade muito grande, né, e a gente trabalha muito junto nessa área. Além disso, tem um núcleo. Um núcleo seria como se fosse um CPP numa paróquia. Seria um conselho, né, um órgão deliberativo, composto pelo tesoureiro, pelo secretário, por todas essas funções. E aí são os jovens de cada expressão que também estão junto com a gente. E aí, depois disso, nós, enquanto diocese, temos a chamada equipe de assessores dos zonais. Antigamente era coordenador do zonal, mas aí nós vimos em conjunto, na reunião que a gente teve em janeiro do núcleo, que somente uma pessoa às vezes não dava certo. E aí escolhemos pessoas de paróquias diferentes para articular os zonais. Um exemplo, o Zonal Alto Oeste. Nós temos uma pessoa de Luiz Gomes, uma pessoa de Paulo dos Ferros e uma pessoa de Porto Alegre. Inclusive, uma grande dádiva para a gente nesse período de pandemia foi que o Mossoró 2 chegou junto com a gente. Serra do Mel, né, que foi um grande apelo na Semana Missionária, está junto com a gente. Areia Branca está junto com a gente. E a gente está procurando criar laços. Então, o setor é mais ou menos isso. É como se fosse uma rede, né, interligando, costurando cada expressão juvenil. você tocou num assunto muito interessante, essa dimensão da sinodalidade. Na verdade, o Papa Francisco ele tem levado essa temática para toda a igreja. A igreja ela precisa ser sinodal. Essa dimensão da sinodalidade, do caminhar juntos, né? Não ser um que executa, mas a ideia de todo mundo que participa, todo mundo que se envolve. Na juventude, concretamente, como é que isso se dá? A dimensão da sinodalidade dentro da evangelização com os jovens. Pronto. Dentro da evangelização com o jovem, nós temos diversas expressões juvenis. Então, o que é que a gente faz? Nunca tomar uma decisão isolada. Se a gente precisa tomar alguma decisão, sempre está todo mundo em conjunto. E assim, sempre está visitando, sempre está junto, sempre está caminhando. Até mais ou menos
o dia 15 de março, eu consegui visitar algumas expressões, né? E esse era o nosso projeto esse ano, era visitar as expressões, caminhar juntos, procurar laços. Aí o que foi que a gente fez? Veio a pandemia, a gente não podia estar todo mundo junto. Então nós criamos um grupo de WhatsApp, né, que se chama Jovens Conectados, quase parecido com o do setor nacional, onde a gente, nesse grupo, está favorecendo muito mais os laços de amizades entre expressões diferentes, para que a gente possa criar grupos de amigos. E assim, a sinodalidade, ela parte muito, pelo menos o que eu vejo e o que eu sinto, dessa questão da opção efetiva e afetiva que a igreja faz pela juventude. Não basta dizer eu apoio os jovens, mas eu tenho que fazer com que os jovens cheguem perto, se sintam amados, se sintam queridos. E o setor, nesse período de pandemia, dentro dessa dimensão da sinodalidade, ele está vivendo ela criando laços de amizade, procurando caminhar junto. Inclusive, nós tivemos não digo um problema, mas uma situação, né? Morreu o pai de um dos membros do setor de Covid-19, né? Todo mundo se solidarizou com ela, emitimos uma nota. Houve um problema com uma PJMP, uma pessoa de uma paróquia aqui da Diocese fez um artigo descendo o cacete, inclusive falando de alguns temas até um pouco delicados. E eu vi jovens, isso não foi parte da gente, mas eu vi jovens do próprio setor pedindo reunião porque isso gerou um mal-estar. Se está gerando um mal-estar, é sinal que eu me importo com o outro. E eu vejo que essa dimensão afetiva, ela pelo menos está caminhando. Uns passos pequenos, lógico, mas a gente consegue ver alguns sinais concretos dessa questão. E aí entra também essa dimensão do protagonismo, você já se referiu a isso. Quando você trabalha a sinodalidade, quando se vive essa experiência sinodal, todos nós assumimos o que é próprio nosso, do protagonismo. Por isso, eu acho que você disse, não é só um apoio ao jovem, não é só dizer que apoia o jovem, mas é deixar que o jovem se expresse, que o jovem seja jovem, viva a sua experiência de fé e que o seu testemunho evangelize, que a tua presença seja a igreja. Eu acho que uma das grandes discussões uma vez fazendo a pós-graduação em Sociologia e uma disciplina sobre a juventude, o professor trazia muito essa questão. Olha, não pode chamar o jovem só para carregar a cadeira na festa do padroeiro, não é só para chamar o jovem para puxar isso, pega aquilo, faz isso. Não, o jovem ele é igreja, ele precisa se sentir igreja. Por isso, essa dimensão tanto efetiva como afetiva, de se sentir igreja, de se sentir parte, de se sentir membro desse mesmo corpo, não um anexo, não alguém que pode ser utilizado. Ou eu lembro que uma vez, Clóvis, e aí não sei como você poderia desenvolver isso também, estava numa paróquia e uma senhora disse assim, os jovens não querem nada, os jovens não querem ir para a igreja, os jovens não assumem a responsabilidade. Cai muito essa mentalidade do jovem ser irresponsável, muito essa mentalidade do jovem não assumir. E eu lembro que eu fui muito duro na fala com ela, disse, olha, não chama o jovem de irresponsável. O jovem, ele merece respeito, o jovem merece o espaço dele dentro da comunidade. Às vezes vocês dizem que o jovem não assume, é porque vocês estão tão apegados às funções de vocês que vocês nunca deram espaço ao jovem para ele ser jovem aqui da igreja. Vocês ficam dizendo que o jovem não faz, que o jovem não quer, que o jovem não tem responsabilidade. Isso, querendo ou não, afeta o desenvolvimento e a vivência dele, a caminhada sinodal, o seu protagonismo. Então, muitas vezes, quando a gente vê com desconfiança a presença do jovem, a gente pode impedir ali uma liderança, um crescimento de igreja, de comunidade. Não sei como você vê essa dimensão. Eu acho que quando a gente fala do protagonismo do jovem, é fazer com que o jovem não assuma o que é do outro, mas que o jovem se sinta a igreja, ele seja a igreja com todos.
assumindo o seu papel, a sua liderança, sendo jovem, sendo jovem. É isso mesmo, padre. Porque assim, eu estava fazendo esses dias não, no mês de maio eu fiz um curso de extensão pela Comissão Episcopal da Juventude. E quando tocou nesse assunto do protagonismo juvenil, tem uma pergunta lá que dizia: como nossas paróquias podem favorecer espaços para que os jovens possam exercer o seu protagonismo? Aí muitos pararam, olharam, porque às vezes a gente é fechado no clericalismo, a gente às vezes se sente o dono, quer ficar centralizado, quer ser visto e não quer dividir as tarefas. Olha, é, por que juventudes e não juventude? A nossa juventude hoje é plural. Tanto a Igreja, como a CNBB, como o Vaticano, reconhecem que não se pode falar em juventude no singular. Eu não posso hoje, nesta cultura pós-moderna, tornar homogênea a juventude da minha paróquia, a juventude da minha comunidade. Você vai encontrar jovens que pensam assim, como vocês vão encontrar uns jovens que pensam assado, você vai encontrar jovens que têm tais gostos, você vai encontrar jovens que não têm. E aí a tarefa nossa é fazer com que esta pessoa se sinta acolhido. Isso vai se dar muito também pelo Ministério da Escuta, da acolhida, e fazendo com que ele tenha um papel nele. Hoje, o papel dele, quantas pascões hoje, nesse período de pandemia, tem à sua frente juventude, jovens? Mas o papel do jovem não está só restrito à pandemia, à questão da PASCOM. Mas quantos jovens bons a gente tem nas nossas paróquias que são formados em contabilidade que poderiam estar no conselho econômico de uma paróquia? Ou quantos jovens que a gente tem bons na nossa paróquia, na nossa diocese, na nossa paróquia, em marketing, que poderia estar, sei lá, a serviço de uma secretaria da paróquia. Nós montamos esses dias que não tinha no regional uma comissão de comunicação no regional, que inclusive nós temos um jovem da Diocese de Mossoró nessa comissão. Será que foi preciso despertar isso? Nós temos vários espaços. Puxando para a catequese, em Caraúbas, a grande parte dos catequistas eram jovens. A juventude, minha gente, os bispos já vão dizer, não é o futuro, não, é o presente e o futuro da igreja. A gente não pode olhar para ela como sendo um auxiliar, um quadro desse que eu coloco na estante para ficar sendo visto. Não, a juventude ela quer o seu espaço. E aí a paróquia ela tem que propiciar, né, espaços para que a juventude possa desenvolver, né, esse papel dela com a sua cara. Eu não posso fazer um papel, eu não posso fazer um momento com a minha cara de juventude. Nós temos caras de juventude hoje. Tantas Que são caras, tantos rostos. São vários. E aí, o que é que a igreja nos pede? A juventude é a época dos sonhos, é a época das incertezas, é a época também das inseguranças. Por isso que ela pede que esteja um adulto por perto. Não para que o adulto tome o papel desse jovem. Por exemplo, eu tive esses dias uma live onde cada CPJ de uma paróquia tem que ter um assessor, que deve ser um casal. E se pede que tenha mais de 30 anos. Seja uma pessoa já madura, engajada na igreja. E tinha esta assessora e ela estava tomando a frente do coordenador. O coordenador do CPJ dessa paróquia, ele já é muito tímido. E quando vê uma pessoa tomando a frente, ele não desenvolve, ele não desenrola. E aí a gente vê, né? Ali era o momento dele brilhar, não é o momento nosso de brilhar. O nosso é justamente acompanhar. Eu acredito que nós que já estamos acima dos 30 devemos ter bem essa mentalidade. Eu não. Você não, mas eu estou nos 30. Né? Devemos ter essa mentalidade de que a gente está para acompanhar, orientar. São eles que brilham.
Não são eles que brilham. Eu raramente alimento o Instagram do setor. São os próprios jovens que alimentam. Né? E nessas pequenas coisas a gente já começa a ver o protagonismo de cada um deles. Né? O zelo. Se você der a responsabilidade de um jovem na sua paróquia, na sua comunidade, dele fazer alguma coisa, você vai ver o quanto ele vai se sentir valorizado. Eu acho que falta isso. A gente precisa entender que o jovem do nosso tempo não é igual ao jovem do tempo de outrora. O jovem de 85 não é o mesmo jovem de 2020. Mas esse mesmo jovem de 2020, ele busca o seu lugar, o seu espaço, a sua autonomia e está em busca de lugares de felicidade, de realização. Será possível que a gente vai trancar a porta para esses jovens? Não. Eu não estou nem indo para aquilo que a igreja pensa, eu estou indo para aquilo que eu penso que está também consonância com a. Será possível que a gente vai fechar a porta para esses jovens? Ah, fulano de tal vai assumir tal comunidade, mas fulano de tal é assim, assim, assado. Quer dizer que tu não tem defeito também, não, Cristiano? Todos nós temos as nossas limitações. É a graça de Deus que faz a coisa acontecer. Eu acho que a gente precisa, nesse protagonismo, entender que a nossa juventude ela busca o seu lugar. E a gente tem que respeitar o lugar dela. Eu me lembrei de uma piada que dizem aqui em Paulo do Sérgio, aquela música Põe sangue novo nas veias da tua igreja. E tinha umas veias aqui que era meio carrancuda que dizia Põe sangue novo nas veias da tua igreja. Não. A gente tem que pedir ao Senhor que realmente continue renovando e enxertando esse sangue novo nas veias da sua igreja, que é justamente a juventude, com seus sonhos, com suas frustrações. Jonathan já sabe, está achando graça? Com seus sonhos, com suas frustrações, com seus desejos, mas que precisam ser acolhidos, amados, orientados e acompanhados. Olha, eu não sei se eu poderia expor isso, mas eu vou expor. Nós teremos, quarta-feira que vem, uma formação enquanto regional para acompanhar com o tema acompanhamento da afetividade e sexualidade dos jovens. É uma ferida muito grande falar de afetividade e sexualidade juvenil. Mas nós estamos para acompanhar o jovem. E o projeto de Jesus Cristo não é um projeto de uma banda, de uma pessoa. Como eu pego uma laranja, corto no meio, faço suco e a outra guardo na geladeira. Não, o projeto de Jesus Cristo ele é integral. E a evangelização da juventude ela tem que ser integral. E a afetividade ela é força. Ela não pode ser reprimida. E eu me lembro da fala de sua irmã nessa reunião, quando surgiram os prós e contras, ela dizia, muitas vezes a gente não quer tocar em tais assuntos porque eles revelam as nossas feridas interiores. Mas é necessário tocá-los. É necessário. É necessário tocá-los. É o jovem. É o jovem. Nesses dias eu estava acompanhando um jovem que ele tem determinadas tendências. E ele é uma liderança. Mas por causa que fecharam porque disseram certas coisas a ele, ele criou uma ansiedade muito grande, isso estava afetando o grupo. E aí a gente precisa entender que o jovem, com tudo o que ele tem, ele é chamado a ser protagonista. Não é uma banda do jovem, não é o seu lado perfeito, mas é todo jovem que é chamado a ser protagonista, com tudo o que ele tem. Sonhos, frustrações, esperanças, desilusões. Mas este jovem é chamado a ser protagonista. Deus acolhe todos nós com as nossas frustrações, limitações, mas com as nossas potencialidades. Deus acolhe nós como somos. Isso é muito importante. Clóvis, você tocou no assunto que é muito interessante. Você falou das juventudes, né? Essa pluralidade. Nesse contexto, como é a evangelização nesse mundo tão plural na juventude? Porque nós sabemos, por exemplo, onde é que o jovem hoje está? Ele está na escola, ele está na universidade, e principalmente quando o jovem chega na universidade, ele tem ali, a própria palavra já diz, um universo. Então, são possibilidades de verdades, são possibilidades de mundos. Né? O jovem está no mundo da ciência, ele tem ali uma possibilidade de conhecimentos
de ditas verdades. Então, assim, ele não se depara só mais com a verdade da igreja, como muitos tiveram antigamente, né, cresceram ali no interior e tal. Hoje o jovem, mesmo o jovem que está lá no interior, mas ele está conectado aqui com essas redes, ele está no mundo, né, o mundo urbano, como diz as diretrizes, ele chega em todos os lugares, seja o urbano, seja o rural, a cultura urbana, ela está presente. E nessa cultura urbana vem a pluralidade, a diversidade. Eu gosto de dizer isso aqui, eu acho que hoje não existe mais só uma verdade. Por mais que a gente diga a nossa verdade é Jesus e é uma única verdade, mas quando você vai para a sociedade, quando você vai para o mundo da ciência, quando você vai para o social, você tem muitas possibilidades de verdade. Se existe essa pluralidade toda, nós também temos a pluralidade de jovens que pensam diferentes, gostos diferentes, estilos diferentes, grupos diferentes. Né? Eu lembro quando você falava dos grupos, os grupos de jovens hoje são mais diversos. Por exemplo, tem um grupo de jovens que gosta de rock, tem o grupo de jovens que gosta de MPB, tem o grupo de jovens e grupos que se reúnem mesmo, né? Que congregam, que têm seus encontros afins de funk, de rock, de MPB, os grupos que gostam de igreja e que também estão nesses outros grupos, e dentro da igreja a diversidade de grupos também, tem a PJMP, tem a PJ, tem a Texto da Juventude, tem o Jovem da Renovação Carismática. Se dentro da igreja a gente tem uma diversidade, na sociedade nós temos ainda uma enorme diversidade. A evangelização está dentro desse contexto. Quais são? E aí eu queria que você partisse dos desafios e das perspectivas desse contexto que a gente tem, porque essa é a nossa realidade, essa diversidade. Como é a evangelização nesse contexto, com todos os desafios, mas também com perspectivas, coisas bonitas a partir disso? Rapaz, eu acho que o primeiro desafio é a gente estar aberto ao diferente. Às vezes a gente é muito fechado ao diferente. Principalmente aquele que pensa diferente da gente. Às vezes a gente cria um preconceito, uma coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer num processo desse, num universo tão plural, é conhecer o jovem. É saber seus gostos, é saber seus dilemas existenciais. Quando a gente fica com preconceito, a gente já fica com o pé atrás. E aí não há a sinceridade. Eu acho que o primeiro desafio é vencer as próprias barreiras internas que nós mesmos levantamos com relação aos jovens. Por exemplo, eu estava na missão provincial, um jovem com cabelo aqui vermelho e aqui um rastafari aqui azul aqui bem grande. Isso, ao primeiro olhar, a gente fica, meu Deus, é um louco, é um doido. Mas é a pluralidade da nossa juventude também, meu irmão. São as pluralidades de tribos que a gente tem dentro da juventude, como você bem falou. Se você for ver, não precisa ir longe não. Tem um aplicativozinho no Play Store que se chama Rave. Ele é um aplicativo para você assistir filme em grupo. Ele é uma sala de filme em grupo. Eu digo isso que eu já assisti filmes com expressões juvenis e grupos de amigos aqui da Diocese durante a pandemia. Inclusive, não filmes religiosos, mas qualquer tipo de filme. Eu nunca tinha visto Shaolin do Sertão. Vi com um grupo de jovens aqui da Diocese. Mas a gente consegue perceber nesse aplicativozinho a variedade de gostos que tem. Desde Pablo Vittar até os mais santos. Mais santos que eu estou dizendo, mais calmos, essas coisas. Mas é uma variedade. Por quê? Porque isso é reflexo da nossa juventude. Da nossa juventude. Tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu respondo. Da nossa juventude. Então, o primeiro desafio é sair de você mesmo. O segundo, nessa pandemia, é se reinventar. É utilizar dos meios que a gente tem para chegar a esse jovem. Aí vai a questão do Instagram, aí vai a questão das próprias lives, do próprio WhatsApp, do contato direto, amigo. E o outro desafio, deixe-me pensar aqui,
Eu me lembro de três que eu havia elencado, que eu já estava esperando essa pergunta. O terceiro, eu acredito, que é muitas vezes a falta de escuta. Nossa, nós vivemos num mundo tão acelerado, tão acelerado, tão acelerado, que às vezes a gente não é capaz de parar para escutar o jovem. Porque às vezes pensa que o que ele vai falar é besteira. E não é. Ele vai falar aquilo que ele sente. E se a gente não valorizar o jovem, respondendo a pergunta, uma que foi feita também no chat, a gente não vai conseguir, não digo prendê-lo na igreja. Porque a igreja não é cadeia para ninguém estar preso nela. Nós estamos nela por uma opção livre que fazemos para viver a nossa fé. Tudo parte da liberdade. Se você vai com um discurso para prender o jovem, é muito complicado. Ele não se sente acolhido. E outra coisa que eu consigo ver que é um desafio é justamente os grupos extremistas que a gente tem hoje. Nós temos grupos de um extremo fundamentalismo, e nós vemos grupos de um extremo laxismo, e ambos se condenando e batendo um contra o outro. Esses aqui se fecham a esses querem escutá-lo, mas muitas vezes também há aqueles que se fecham também. E aí a gente vai perdendo a questão do equilíbrio. Eu acredito que o equilíbrio, não ir para os extremos, também é um grande desafio para a evangelização da juventude de hoje. Porque o que a gente vê muitas vezes são os extremos. Discursos carregados de fundamentalismo, discursos carregados de laxismo, ou seja, tudo pode, tudo permitido, tudo é legal, é isso aí. E a gente muitas vezes com isso vai perdendo foco, vai perdendo aquilo que é o essencial, que é fazer com que o jovem se encontre com a pessoa que é Jesus Cristo, fazer com que ele se encontre com o Senhor. E que perspectivas bonitas dessa pluralidade, porque às vezes você quer dizer, é tão desafio, é tão difícil, mas não é não, tem tanta coisa gostosa na juventude, tem tanta expressão bonita dos jovens, né? Tanta, a gente foi olhar cada testemunho bonito de doação, de entrega, acho que deve ter muitas perspectivas também, o que o mundo plural oferece também, né? O mundo plural oferece, acho que se por um lado nós temos esses desafios que são pertinentes, né? Tanto essa dimensão de quebrar as nossas barreiras, primeiro, que eu diria que seriam os preconceitos, mas também né, de escutar o outro, de respeitar o lugar do outro, mas as perspectivas, as coisas bonitas desse plural, dessa diversidade de jovens, a partir da evangelização. Olha, Padre Miquel, se todo mundo pensasse igual, o mundo seria muito choco. A gente cresce no contato com o outro, com o diferente, com o contraditório, com aquilo que é diferente da gente. Aí eu estava falando desse jovem do Rastafari, mas o quanto aquilo foi importante para mim conviver com aquele jovem. Porque ele me mostrou certas coisas que hoje me fazem querer ser uma pessoa melhor. A pluralidade ela gera em nós, primeiro, um crescimento humano, ela nos humaniza, nos faz ter contato com diversas realidades. E ela é como se fosse esse quebra-cabeça. Cada expressão, cada faz parte de um grande quebra-cabeça. Sem uma delas, o quebra-cabeça ficaria incompleto. Acredito que cada uma se completa. E mesmo expressões juvenis que são diferentes ou contrárias à nossa forma de fé. Eu digo isso porque eu tive também contato com certas expressões que não são de fé católica. Nessa missão nossa aí da província eclesiástica, a primeira, que foi em São Rafael ano passado, eu estava numa rua visitando, e aí uma jovem chegou para mim e disse assim, olha, aquela casa vermelha ali funciona no terreiro de Umbanda. Um terreiro de Umbanda? Sim. Se não quiser, passe por ela. Eu disse, não, está na minha rua, eu estou fazendo a missão, é casa por casa, eu vou parar lá. Cheguei, não me apresentei, nem disse quem era. Fui muito acolhido. Ela percebeu que era católico, viu a cruz, né, quando estou até usando a camisa. E ali eu encontrei 20 jovens nesse terreiro.
E eles foram falar da fé deles, né? Como eles pensam a fé. E principalmente a matriz ética da fé deles. E depois a gente conversou. Muitos jovens, quando eu saí de lá, ficaram: ah, menino, isso aí, olhe, você está com contaminação espiritual. Não, não está, eu não tive nenhuma contaminação espiritual. Mas eu fiquei contagiado com a beleza daquela juventude que eu vi lá. Porque todos estavam humanamente preocupados com um irmão deles de terreiro que na noite anterior tinha sofrido, tinha sido alvejado por 20 balas e não havia morrido, mas estava precisando vir para Mossoró na UTI. E ambos estavam dando o pouco que tinham para ajudar esse irmão deles. E aí eu pensei, quantos de nós muitas vezes não nos preocupamos com um irmão que tem dentro lá nosso, da nossa igreja, da nossa comunidade. Isso foi uma beleza que eu vi. A gente às vezes fica parado, Padre Miquel, só nos desafios. Tem muitos desafios, sim. Tem muitas dificuldades, sim. Mas o que é que um jovem lá de fora, podemos assim dizer, de uma expressão diferente, pode ajudar aqui hoje? Muitas coisas. A juventude ela é dinâmica, ela é criativa. Mas o pior é que a gente se fecha demais nessas coisas. E aí a gente vai se fechando, se fechando, se fechando, se fechando. E por fim, só ficamos nós. E não há espaço para o outro. Eu acho que o conviver com o diferente, o que ele mais ensinou dentro dessa beleza da pluralidade, é o conviver com o outro. É como se fossem essas grandes cores que se unem, que não deixam de ser suas cores, mas que formam uma grande e linda bandeira. Outro dia, faz um tempinho, acho que uns 2 anos, uma jovem me perguntou, não, ela partilhou. Ela disse assim, olha, eu já fui católica, mas lá não me senti bem. E aí fui ser evangélica, mas lá também não me senti bem. E aí fui para um centro espírita, mas fiquei lá um tempo, mas também não gostei. E ela me disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim, olha, eu tenho muita sede de Deus, mas eu não consigo encontrar em nenhuma religião um espaço. Nós temos muito essa realidade hoje. Sim. Nós temos um grupo forte de pessoas, e aí não só jovens, a sociedade como um todo hoje. É uma sociedade, diríamos, que desacredita na instituição religião, mas não é uma sociedade, diríamos, que deixou de buscar o transcendente, o espiritual. É muito forte a busca pelo transcendente, pelo espiritual. É muito interessante. Tem aquela Star Wars, né? Tem Star Wars, tem o Jedi, né? O Jedi tem aquele negócio que tem a força. Eu lembro que eu assisti a série completa, gosto disso. Existem grupos que, a partir daquilo ali, começam a despertar o interesse, uma espiritualidade a partir da força, né? O grupo, a força, e ali desenvolve uma espiritualidade. Eu acho que é na Inglaterra, hoje, quando se faz pesquisa de religião, o grupo da força, que é pautada, né, na força do Jedi, constitui uma religião. Então, é um grupo muito forte que, na busca pela espiritualidade, pelo transcendente, encontrou ali, diríamos, um estatuto de regras, de forma de vida ética mesmo, para pautar a vida. Então, assim, a busca pelo transcendente, pelo espiritual, pela espiritualidade, não está fora do jovem, nem da sociedade. Talvez pela instituição religiosa. Né? Isso é muito forte, principalmente no jovem. Esse relato dessa jovem me tocou muito. Ela disse, passei por vários cantos. Se você olhar hoje nossos sobrinhos, se você olhar hoje jovens da nossa própria família, que hoje não estão nem aí, que não participam, mas que acreditam em Deus. Não, eu acredito em Deus, eu rezo, eu acredito numa força que está além disso aqui, mas de grupo, de viver socialmente num grupo religioso, é muito difícil. Eu acho que talvez seja um desafio para a evangelização, né, na juventude,
mas também possa ajudar a pensar, né? De encontrar meios, de dialogar com esses grupos, encontrar ali também testemunhos que possam ajudar a nossa vivência, porque a nossa meta não é trazer todo mundo para cá, não é fazer com que todos os jovens estejam aqui. Nós deveríamos, de fato, ser sinal de esperança. Mas eu não sei como você vê essa realidade, Clóvis, no setor, na evangelização com os jovens. Querendo ou não, né, o seu contato faz com que você perceba mais isso no mundo dos jovens. Não sei como você tem visto essa dimensão da espiritualidade no meio dos jovens. Eu sinto muito isso. Eu acho que esses dois testemunhos que eu que presenciei dessa jovem, mas depois estudando, vi esse relato muito interessante, acho que da Inglaterra, faz entender, peraí, não é a busca pela espiritualidade continua, os jovens não estão ficando ateus, não estão desacreditando. É a própria subjetividade, né, que é própria da questão da nossa cultura, ela influencia nisso. Há, minha gente, uma busca muito grande pelo espiritual, sim. Nós não estamos vivendo um período ateu, de maneira alguma. Nós vivemos um período de uma busca incessante de Deus. Né? E essa subjetividade dentro da evangelização, os bispos vão nos dizer, ela exige atualização permanente do conhecimento da dinâmica de cada subjetividade do jovem. Lembrar que ele tem uma subjetividade, ele é um indivíduo, ele tem seus gostos. Mas só que a nossa juventude hoje é uma juventude que muitas vezes assim falar em instituição, em regras, em muitas coisas, afasta ela demais. Nós temos um pequeno grupo, assim, não é tão grande, mas existe um pequeno grupo que ama, idolatra e levanta a bandeira da questão institucional. Mas é um pequeno grupo. Face à juventude, que está fora da questão da igreja. Mas nós vemos jovens que buscam. Tipo, nesse terreiro de Umbanda, eu vi uma jovem de Areia Branca que largou tudo para ir morar em São Rafael. Por quê? Porque lá ela encontrou aquilo que ela buscava do transcendente dela. E aí a gente vai ver jovens que vão acreditar nessa força, nós vamos ver jovens que vão acreditar nesse Deus, na questão do Deus como energia. E isso também, Padre Miqueias, está muito, 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 muito ligado com a questão emocional de cada jovem. Vocês E afetam daí uma outra live, só essa questão das emoções, né? isso. Daria uma live inteira, 1 hora no Instagram não daria tempo. Porque as emoções estão muito presentes. E aí a religiosidade comunitária ela vai se tornando ao pouco, dentro dessa cultura, uma religiosidade individual. E não é condenando esse jovem que a gente vai conseguir valorizar. Por quê? Porque muitas vezes a nossa primeira atitude é condenar. Veja, eu fico, não está aqui. Aquela famosa frase de Cipriano que é muito mal compreendida. É estreclésia no Salus. Fora da igreja não tem salvação. Não, não é isso. Mas hoje há sim uma busca incessante de Deus. A nossa juventude ela tem sim busca pelo sagrado. Veja quantos jovens eles acorrem também aos textos da juventude. Veja quantos jovens estão também lá nos cultos. Mas existe também no jovem uma procura por um lugar. Ele quer um lugar onde ele se identifique. E muitas vezes, quando a gente acolhe, impondo de goela abaixo doutrina, a gente não consegue nem prender esse jovem, mas favorecer com que esse jovem, dentro do nosso seio, dentro da igreja, possa crescer. Eu acho muito bonito a definição de pastoral do documento, acho que é o 109, Comunidade de Comunidades. Acho que é, não sei se Sim. é o 100, é o 100. O 109 é as diretrizes. Que ele vai dizer que a pastoral ela é nada mais nada menos do que o exercício da maternidade da igreja, que acolhe, que rega, que faz crescer, que educa e que exorta. Veja, educar e exortar é por último. Primeiro,
ela acolhe. Se a gente não viver uma igreja samaritana, né, a gente não vai conseguir com que os jovens vejam o seu lugar entre nós. Mas também a nossa preocupação não deve ser, primeiro, fazer com que os jovens se prendam aqui. Não, mas proporcionar com que os jovens cresçam e valorizá-los naquilo que para eles é importante. E nisso aí a gente vai conseguir trazê-los para mais perto. Olha, esse ano nós celebramos a Jornada Diocesana da Juventude. Ia ser aqui em Pau dos Ferros, mas por causa da pandemia não pôde. Inclusive, quem está aí, né, eu já vou logo avisando, né, também Romaria da Juventude 2020 a gente não vai ter, mas vamos ter um momento muito especial, que vai ser uma quase Romaria estadual no Santuário do Lima. As 3 dioceses estarão reunidas no Santuário do Lima para a gente celebrar um DNJ estadual e também regional, com a presença de Dom Antônio, onde nós também vamos lançar a abertura do ano jubilar, que ano que vem a gente celebra os 25 anos de Romaria da Juventude. Eu só disse a Dom Mariano que a gente não ia ter presente. Depois eu vou dizer a ele como é que a gente vai fazer. Mas a Romaria, ela mostra também esse desejo do jovem de encontrar a Deus. A gente vê ali que a grande maioria dos jovens não é de igreja, mas há também um desejo deles de encontrar a Deus. Então, eu acho que é a mente que já está cansando, mas só para a gente entender isso. A gente não pode condenar o jovem, a gente tem que valorizá-lo. Mas aí quando a gente vem com um discurso de condenação, a gente realmente afasta ele. O jovem ele tem em si um desejo de um lugar e de se sentir amado. E isso vai também dentro das suas crenças. Por que ele se sente, na individualidade dele, ele se sente bem? Porque ali ele se sente amado por essa força, por esse transcendente, sei lá, por esse orixá, que é um Deus próximo dele, veja, a proximidade dele. É uma relação dele com esse Deus. É quase como se fosse um amigo. Mas aí nós muitas vezes apresentamos o Cristo de uma maneira distante, e aí ele vai realmente atrás de outro lugar. Mas aí o problema não está nele, mas o problema está em nós. Muito bem. Acho que já está acabando mesmo, viu? Uma hora voa. Acho que você trouxe pontos durante toda essa live, só para a gente tentar fechar um pouquinho. Acho que você falou muito, muito importante sobre a sinodalidade. Acho que isso é muito importante dentro da juventude. Muito importante. Depois ela tem temática do protagonismo, que vem em seguida. O jovem, ele é protagonista. Acho que um outro tema que, de fato, essa dimensão da pluralidade da juventude, e aí depois entrou tanto nos desafios para a evangelização nesse meio, mas também das alegrias, do positivo desse contexto todo, e depois a espiritualidade. Eu resumia nessas 4: sinodalidade, protagonismo, a pluralidade, você falou da juventude, eu acho isso significativo, e as juventudes nem sempre são as juventudes de igreja, as juventudes elas são diversas, estão em todos os lugares, e a gente evangeliza na sociedade, é no meio deles também, e essa dimensão da espiritualidade, do jovem, que é alguém que ainda mais nessa fase, que busca resposta em todas as inquietações, que eu acho que também daria outra live, essa questão das inquietações da juventude. Eu incentivo o setor a promover, a fazer mesmo esses momentos de formação. Quando você falou dos meios de comunicação, ele não pode usar o Instagram só para divulgar evento, não. Eu não pode usar o Instagram, o Facebook, o Instagram, o YouTube só para divulgar coisa. Não, é para se encontrar, é para formar, para fazer encontros. Então, acho que isso é muito importante, isso que você falou desse meio de comunicação como um espaço de evangelização. O jovem é um ser que busca transcendente, está buscando espiritualidade, se encontrar, as respostas de suas inquietações, das suas ansiedades, e tudo aquilo que ele carrega em si. Acho que
Essa live ela foi boa porque ajuda a gente a entender os desafios do setor, de como evangeliza, de como se apresenta, né, mas também de quanta coisa bonita tem, de como é bonito o trabalho com jovens, e de como é bonito ser jovem. Ainda bem que eu ainda sou jovem, viu, Clóvis? Você está de triunfo, mas de como é bonito ser jovem, de como tem esperança. O jovem não é futuro, o jovem, de fato, ele é presente, mas ele também constrói a igreja do futuro. Eu acho que é bonita a fala, vocês são o futuro da igreja, no sentido, não, vocês constroem, vocês dão base para futuramente uma igreja sólida, uma igreja firme, mas só se constrói se você é presente, se você agora faz a história. Por isso, a gente olha para a história, o que foi vivenciado em um determinado presente. Por isso, é bonito ver isso, e a gente agradece da sua partilha, de você trazer a tua alegria, de estar trabalhando com a juventude, de estar podendo ter esse contato, quebrar barreiras, né? Quebrar preconceito cristão, e você, gostei muito daquilo ali. Tem coisas que nós temos preconceito e aí a gente acha que está no outro. Por isso, meu irmão, muito obrigado pela tua partilha. Eu lhe dou 1 minuto só para você, vou tentar acabando, 1 minuto para você dar sua palavra de esperança, de ânimo para os jovens e concluir a sua fala. Alô, juventude, tamo junto, viu? E com relação ao termo juventudes, cara, foi o que mais me encantou quando eu fui receber as boas-vindas no regional, quando disse, trabalhar pelas juventudes. Ali foi que eu fui vendo, né? A gente tem uma gama e é muito gostoso trabalhar. É árduo, mas é muito gostoso trabalhar com a juventude. E eu estou feliz, né? Estou feliz trabalhando, mesmo diante desse momento que a gente está vivendo. A pandemia toda. Mas é Ele uma nem missão. falou da pandemia, mas tudo bem. Tá Tudo ótimo. bem. Tá, E obrigado, padre, pela acolhida, né? E eu espero o senhor depois para a gente bater uns papos também no Instagram do setor, viu? aguardo. Meu irmão, obrigado. Deus te abençoe. Agradeço a você que esteve conosco, jovem, agente de pastoral. Aqui é um espaço de interação, de diálogo, de conversa, de partilhas, de crescimento, tá certo? Entre vocês, entre nós. Tá certo? Então, muito obrigado a você. Compartilhe essa live, ela fica salva no Instagram da Diocese. Próxima quarta-feira tem mais live da Diocese, tá certo? Aqui no Instagram. Por isso, obrigado. Deus abençoe. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Grande abraço, meu gente. Tchau, Tchau, Clóvis. tchau, Miquel. Tchau, todo mundo.